Ei, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Bae Soo-ji, que está prestes a se casar. Mas tudo dá errado quando o noivo a chama pelo nome de outra pessoa. Furiosa e percebendo que ele não a ama, ela dá um soco nele, arranca o véu e saindo da cerimônia. No meio de todo esse caos, ela ouve falar de um casamento acontecendo no salão ao lado e decide espiar o casal feliz. Com o coração partido, Bae Soo-ji acaba chorando e bebendo para afogar a tristeza, sonhando com o amor verdadeiro. Enquanto isso, no outro casamento, a noiva não consegue dizer o tão esperado sim, porque seu amante aparece do nada e a tira do altar. Bae Soo-ji, percebendo o drama, resolve ajudar o noivo abandonado e finge ser a verdadeira noiva. Mais tarde, ela descobre que o noivo, An Yu-feng, havia contratado atores para encenar tudo e evitar um casamento forçado. Só que o plano foi por água abaixo graças à interferência de Bae Soo-ji. Mesmo assim, An Yu-feng não fica bravo com ela. Na verdade, ele a acha engraçada e encantadora. Como forma de agradecimento, An Yu-feng oferece a Bae Soo-ji uma escolha entre presentes luxuosos, como carros caríssimos e joias milionárias. No entanto, ela prefere pegar um simples envelope. Ao ouvir que An Yu-feng havia feito um empréstimo para o casamento, Bae Soo-ji imagina que ele é pobre e devolve o envelope antes de ir embora, sem saber que o empréstimo era de 200 milhões de dólares e que ele é absurdamente rico. Apesar disso, An Yu-feng não está disposto a deixar Bae Soo-ji partir tão facilmente. De acordo com os documentos, ela tecnicamente ainda é sua esposa. Dias depois, Bae Soo-ji tenta se desculpar com sua mãe por arruinar o casamento. Durante a conversa, seu ex-noivo aparece pedindo uma segunda chance. Porém, ela o rejeita, ciente de que ele nunca a amou e a traiu com outra. Ele então a insulta e tenta humilhá-la, dizendo que ela nunca encontrará um homem decente. Nesse momento, uma comitiva de carros de luxo chega. An Yu-feng, acompanhado de seus seguranças, intervém e afasta o ex-noivo, convidando Bae Soo-ji para conversar com ele. Pouco tempo depois, ela começa a trabalhar em uma grande empresa, mas em um cargo inicial. Um de seus colegas sugere arrecadar dinheiro para o casamento de um dos chefes, mas Bae Soo-ji recusa porque não tem condições financeiras, o que causa o primeiro atrito no trabalho. Logo, Bae Soo-ji descobre que seu novo chefe é An Yu-feng. Uma colega invejosa, interessada em An Yu-feng, começa a tratá-la mal. Certa noite, ao decidir sair no horário certo, Bae Soo-ji é criticada pela colega, mas defende seu direito de cumprir apenas o horário regular. Antes de sair, pedem que ela tire o lixo. Sem obrigação de fazê-lo, ela despeja o conteúdo do balde na mesa da colega, criando outro conflito. An Yu-feng presencia a cena e decide testar a capacidade de Bae Soo-ji, atribuindo a ela uma tarefa extremamente difícil. Essa dorama se chama My Heart Beats, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do Doraminha. Bae Soo-ji aceita um trabalho difícil e acaba ficando até tarde no escritório. Cansada, ela adormece. Aproveitando o momento, uma colega destrói seus documentos importantes e tenta sabotar o projeto. Sem perder a compostura, Bae Soo-ji improvisa e faz uma transmissão ao vivo, promovendo os cosméticos da empresa, conquistando a atenção dos clientes. Na mesma noite, a sabotadora promete continuar dificultando a vida de Bae Soo-ji, até que ela desista do emprego. Quando o carro de An Yu-feng chega, a colega tenta pegar uma carona, mas ele a impede, dizendo que apenas sua esposa pode ser sua passageira. An Yu-feng, já sabendo da sabotagem e das intenções da colega, decide demiti-la na hora, ignorando suas desculpas. Depois disso, Bae Soo-ji percebe que uma nova colega é Liu Qingqing, uma antiga conhecida que costumava persegui-la na escola. Decidida a não ser mais a garota ingênua de antes, Bae Soo-ji dá o troco, derrubando a cadeira de Liu Qingqing e deixando claro que não será intimidada. Liu Qingqing, no entanto, finge ser a vítima, se machuca propositalmente e acusa Chique de agressão. Isso faz com que os colegas fiquem do lado de Liu Qingqing. An Yu-feng intervém, mas sem saber quem está certo ou errado, dá 2 dias de folga a Bae Soo-ji para esfriar os ânimos. Sentindo-se traída pela falta de confiança do marido, Bae Soo-ji fica magoada. Liu Qingqing aproveita a situação para provocar ainda mais Bae Soo-ji e tentar humilhá-la. Quando Bae Soo-ji retorna ao trabalho, Liu Qingqing e os colegas tentam pressionar pela demissão dela. Dessa vez, An Yu-feng defende Bae Soo-ji, pois descobre vídeos antigos da época da escola que mostram Liu Qingqing como a verdadeira agressora. Apesar de Liu Qingqing tentar destruir as evidências, An Yu-feng já havia feito cópias e enviado os vídeos ao noivo de Liu Qingqing, que cancela o casamento. An Yu-feng promete que Liu Qingqing não terá mais paz, divulgando os vídeos sempre que necessário para expor sua verdadeira face. Alguns dias depois,
Bai Suji descobre que seus parentes estão vindo visitá-la. An Yufeng sugere reservar um hotel luxuoso e usar um carro caro para impressioná-los, mas Bai Suji prefere algo mais discreto. Ao chegar no hotel, há apenas um quarto disponível, mas o recepcionista, reconhecendo Bai Suji, resolve o problema rapidamente. A irmã mais velha, no entanto, acredita que tudo é mérito do marido rico de Bai Suji. À noite, durante um jantar elegante organizado para a família, a irmã novamente atribui o evento ao status de An Yufeng. Enquanto isso, Bai Suji tenta equilibrar sua vida pessoal e lidar com os desafios que surgem ao lado de seu marido inesperado. Eles pedem comidas e bebidas caras enquanto humilham Bai Suji, tratando-a como inferior. Em certo ponto, a tensão cresce e Bai Suji derruba vinho na roupa da irmã, o que gera uma enorme discussão. A irmã exige compensação financeira, mas An Yufeng aparece e também é insultado, já que acreditam que ele é pobre. Depois de ouvir sobre os negócios do cunhado, An Yufeng faz uma ligação estratégica para colocá-los em seu lugar. Logo, o cunhado recebe um retorno informando que seu contrato foi cancelado. Nesse momento, eles percebem que An Yufeng, o marido pobre de Bai Suji, na verdade é um homem muito rico. Tentando se justificar, a irmã e o marido alegam que tudo foi uma brincadeira, mas An Yufeng os ignora e sai com Bai Suji e sua mãe. Antes de irem, o recepcionista informa que a irmã deve pagar a conta, já que os pedidos não estavam na lista de An Yufeng. Descobrindo o valor exorbitante, o casal percebe que está à beira da falência. Dias depois, Bai Suji está no trabalho quando a faxineira pede para ela cuidar de um saco de lixo. Notando algumas garrafas vazias, Bai Suji decide ajudar, mas é surpreendida por um conhecido. Ele interpreta a cena de forma errada e acredita que Bai Suji está passando por dificuldades financeiras. Mais tarde, Bai Suji é multada por um erro no trabalho, mas sua amiga Meng Teji a defende, mesmo sendo repreendida pelo chefe. Sentindo-se grata, Bai Suji tenta compensar a amiga oferecendo ajuda, mas Meng Teji recusa, acreditando que a situação financeira de Bai Suji é pior. Bai Suji então decide retribuir secretamente, pedindo a An Yufeng que dê a Meng Teji um projeto importante de 20 milhões. O chefe, inicialmente desconfiado, diz que Meng Teji é inexperiente e sugere assumir o projeto. No entanto, An Yufeng aparece ao lado de Bai Suji e impede que a injustiça aconteça, além de demitir a chefe injusta. Mais tarde, Bai Suji descobre que Meng Teji não é pobre e que seu celular antigo vale mais de 2,5 milhões. Um dia, An Yufeng resolve ser ousado e a beija no elevador. Uma colega vê a cena e, sem saber que eles são casados, decide seduzir An Yufeng, acreditando que ele é um mulherengo. Após ser rejeitada, ela arma uma situação para Bai Suji, fazendo com que ela vá ao trabalho com uma roupa inadequada. An Yufeng, ao vê-la, a chama para sua sala, mas apenas para tentar beijá-la novamente. Porém, eles são interrompidos por Liu Qingqing, e Bai Suji, ao afastar An Yufeng, acaba machucando o braço dele. Em outra ocasião, Bai Suji recebe a tarefa de transportar uma pintura importante, mas quase atropela um homem na estrada. Liu Qingqing aproveita o caos e rouba a obra, já que o homem ferido era seu cúmplice em um acidente falso. Ao voltar ao escritório, Liu Qingqing acusa Bai Suji de roubo, dizendo que ela tentou vender a pintura. An Yufeng, porém, expõe a verdade. Em vez da pintura cara, o que estava sob o lençol era o retrato de casamento deles. Liu Qingqing é demitida, e Bai Suji ainda dá um soco nela para fazer justiça. Na manhã seguinte, Bai Suji sai para comprar comida e vê um idoso sem dinheiro suficiente. Ela decide pagar por ele, mas acaba perdendo seus documentos a caminho do trabalho. O idoso, ao encontrar os documentos, resolve devolvê-los, mas é maltratado pelo chefe de Bai Suji. Indignada, ela defende o homem, que por acaso é o novo estagiário. Ela afirma que é injusto julgar alguém pela aparência ou condição financeira. O chefe ordena que Bai Suji treine o idoso, ameaçando demitir os dois caso ele não desempenhe bem. Depois, o chefe dá ao estagiário uma tarefa muito difícil, mas Bai Suji o ajuda. Logo, descobrem que ele fala uma língua estrangeira e consegue preparar um documento sozinho. Mais tarde, o chefe tenta roubar o crédito por um projeto de An Yufeng, mas Bai Suji expõe a fraude. O idoso então revela que não é estagiário, mas sim um importante parceiro da empresa. O idoso decide apresentar Bai Suji ao neto que, para a surpresa dela, é An Yufeng. Dias depois, An Yufeng compra um carro luxuoso para Bai Suji em comemoração ao aniversário dela. Na concessionária, ela encontra seu ex-namorado e a nova namorada dele. Eles debocham dela, achando que ela não tem condições de comprar um carro assim. O ex tenta comprar o carro acreditando que Bai Suji trabalha como vendedora.
mas o gerente informa que o veículo já pertence a ela. Descobrindo que An Yufeng é o marido de Bai Suji, ele zomba, achando que é mentira, já que An Yufeng é o homem mais rico do país. À noite, o ex precisa da aprovação de An Yufeng para fechar um contrato entre as empresas. Ele oferece as chaves do carro como presente, mas ao saber que Bai Suji realmente é a esposa de An Yufeng, tenta se desculpar. Já é tarde demais, pois An Yufeng cancela o contrato e faz negócio com um concorrente. À noite, An Yufeng ajuda Bai Suji a relaxar com um banho para os pés e a avisa que sua tia virá visitá-los pela manhã. Ele organiza o apartamento e quando a tia chega de surpresa, Bai Suji tenta parecer uma boa dona de casa. Ela pega o esfregão das mãos de An Yufeng, corre para a cozinha para preparar o jantar. Percebendo que Bai Suji não sabe cozinhar, An Yufeng a ajuda com a tarefa. À noite, a tia descobre tudo, mas fica feliz ao perceber que Bai Suji e An Yufeng se amam de verdade. Como presente, a tia dá um bracelete para Bai Suji, reconhecendo a sinceridade deles. Na manhã seguinte, An Yufeng pede que Bai Suji receba uma convidada especial, a estrela Rebecca. Ao encontrá-la, Rebecca desdenha de Bai Suji, achando que ela é uma pessoa humilde que só come comida barata. Quando vê An Yufeng, Rebecca pensa que ele está interessado nela e fica irritada com Bai Suji. Mais tarde, durante um evento de premiação, An Yufeng faz um anúncio que muda tudo, deixando Rebecca desconcertada. Durante a premiação, An Yufeng anuncia que Rebecca não venceu o concurso devido à sua arrogância. Ele ainda revela que é casado com Bai Suji, a melhor e mais linda mulher da China, deixando todos surpresos. Pouco tempo depois, Bai Suji começa a trabalhar em outra empresa e tenta esconder o fato de ser esposa de um homem rico. Ela até abre mão de seu carro, mas se espanta ao descobrir o valor da sua bolsa de grife. Ao chegar ao escritório, Bai Suji ouve rumores entre os colegas, que não sabem quem é a esposa de An Yufeng. Logo, uma colega chamada Mufo tenta atrair os holofotes para si, dizendo ser a esposa de um milionário. Ao notar que Bai Suji possui a mesma bolsa que ela, os colegas acusam Bai Suji de usar uma imitação. Para provar que sua bolsa é original, Bai Suji escaneia o QR Code do produto, revelando que a bolsa de Mufo é a falsa. Mesmo assim, Mufo insiste que é a verdadeira esposa de An Yufeng. Irritada, Bai Suji convida todos os colegas para uma visita à sua mansão, prometendo acabar com as mentiras. Poucos dias depois, Mufo leva Bai Suji para um tour pela casa, mas Bai Suji percebe algo estranho, como Mufo conseguiu as chaves de sua casa. As duas acabam brigando, e Mufo humilha Bai Suji. Nesse momento, An Yufeng chega e revela que Mufo obteve as chaves através da mãe dela, que trabalha como faxineira na casa dele. Shiki exige que paguem pela bolsa rasgada, mas sem dinheiro para reembolsá-la, a mãe de Mufo castiga a filha. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, Bai Suji vê um casal discutindo sobre a guarda do filho. Ela defende a mãe, e mais tarde descobre que essa mulher será sua nova colega de trabalho. O chefe imediatamente ridiculariza a nova funcionária por ser uma mãe solteira com 2 casamentos fracassados. Porém, Bai Suji a defende. As duas recebem uma tarefa difícil, mas conseguem realizá-la com sucesso. Após o trabalho, Bai Suji divide um frango com a colega, que não tinha condições de comprar uma refeição cara. As duas firmam uma amizade inesperada. Quando conseguem fechar um contrato com um hotel, o chefe tenta roubar o crédito pelo sucesso. No entanto, o marido da nova colega, que trabalha como recepcionista do hotel, intervém. Ele revela que sua esposa, longe de ser pobre, é a principal acionista do hotel. Acontece que os ex-maridos da mulher eram magnatas e deixaram para ela uma fortuna em bilhões e uma cadeia de hotéis. Na verdade, a mãe solteira só voltou a trabalhar porque estava entediada, mas ela agradece a Bai Suji pela amizade. Como presente, ela dá a Bai Suji um lingote de ouro e demite o chefe arrogante. O marido do chefe, indignado, decide pedir o divórcio. Algum tempo depois, Bai Suji conhece seu novo chefe, Chupin, e acredita que seja sua antiga amiga, Lily. Confusa com a semelhança entre elas, Bai Suji se encontra com Lily para entender o que está acontecendo, já que as duas são idênticas. Em meio a isso, uma colega mais robusta delega a Bai Suji uma tarefa importante. Felizmente, sua amiga a ajuda a completar o desafio com sucesso. Pela manhã, uma colega aproveitadora tenta receber um bônus por algo que não fez. Bai Suji, indignada, enfrenta a mulher. Chupin presencia a cena e a demite, sabendo que ela jamais teria concluído a tarefa sozinha. Após isso, Chupin revela um segredo. Ela e Lily são, na verdade, a mesma pessoa. Surpresa, Bai Suji descobre que sua nova chefe é sua velha amiga da escola. Um tempo depois, a mãe de An Yufeng oferece $5 milhões para que Bai Suji o deixe. Revoltada, Bai Suji recusa e enfrenta a sogra, provando que não vende seu amor. Elas almoçam juntas, e apesar de começarem a compreender melhor os gostos uma da outra, ainda mantém certa hostilidade. Mais tarde, ao verem um delinquente na rua, as duas trabalham juntas para detê-lo até a chegada dos seguranças.
Notando que a sogra está com dores nas costas, Bae Suji decide ajudá-la a chegar em casa. Lá, Bae Suji conhece uma amiga de infância de An Yufeng, que claramente tenta chamar a atenção dele, mesmo sabendo que ele é casado. Para surpresa de Bae Suji, a mãe de An Yufeng a defende e expulsa a intrusa. A sogra passa a admirar Bae Suji, reconhecendo que, apesar de seu temperamento difícil, ela é trabalhadora e independente. Embora as duas saibam que vão brigar ocasionalmente, a mãe de An Yufeng aceita Bae Suji como parte da família. Alguns dias depois, Bae Suji reencontra uma amiga de escola que não via há 10 anos. Na época sonhavam com uma vida rica, mas Bae Suji percebe que a amiga leva uma vida modesta, usando roupas simples e uma bicicleta velha. Para não parecer exibida, Bae Suji dispensa o motorista e troca suas roupas caras por algo mais discreto. Achando que a amiga está com fome, Bae Suji a convida para um restaurante e faz o pedido sem olhar o cardápio, fingindo já ter trabalhado lá como garçonete. Bae Suji tenta pagar a conta discretamente e até deixar um cartão bancário com dinheiro para a amiga, mas a tentativa falha. Mais tarde, em uma reunião de negócios, Bae Suji descobre que o parceiro com quem está negociando é um grande empresário que, assim como ela, também escondeu sua riqueza para não constranger a amiga. Semanas depois, Bae Suji sai com amigos e acaba bebendo, achando que An Yufeng quer o divórcio. Ela se preocupa por frequentemente desapontá-lo com situações embaraçosas, como usar o barbeador dele ou invadir seu espaço pessoal. Uma amiga a tranquiliza dizendo que An Yufeng a ama e não se importa com essas pequenas coisas. Ela também revela que An Yufeng tem feito tudo para agradar Shiki e recentemente passou por uma situação decepcionante. Enquanto Bae Suji pensava que seu casamento era apenas um acidente do destino, An Yufeng estava pronto para formalizá-lo. Em um encontro recente, ele tentou pedi-la em casamento, mas ela precisou sair antes de ele fazer o pedido. Dias depois, An Yufeng finalmente reúne coragem para propor. Ele entrega a Bae Suji não apenas um anel, mas também um álbum de fotos e uma maleta contendo as chaves de casas, carros e documentos de todos os seus bens. Ele deixa claro que tudo isso só importa se ela estiver ao lado dele. Comovida, Bae Suji aceita o pedido. Logo, eles se casam novamente, mas desta vez, de forma oficial, e com a promessa de que será para sempre. E assim termina o resumo da dorama My Heart Beats.